Em 1888, o filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: "O que relato é a história dos próximos 2 séculos. Descrevo o que está por vir, o que não pode mais acontecer de outra forma, o advento do niilismo." Nietzsche, a vontade de poder niilismo é a convicção de que não há sentido para a vida, que o mundo é inóspito para nossas mais altas esperanças e valores e que não existem deuses ou propósitos mais elevados para justificar nosso sofrimento. Ser niilista é flertar com o desespero e o sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida e, portanto, a posição niilista é antitética à vida. A questão de saber se não ser é melhor do que ser é em si uma doença, um sinal de declínio. O movimento niilista é a expressão da decadência fisiológica. Nietzsche, a vontade de poder. Embora o niilismo tenha existido em todos os tempos e lugares, é especialmente prevalente no Ocidente moderno. Para entender por que, recorreremos aos insights de Friedrich Nietzsche. Especificamente, examinaremos por que Nietzsche pensava que todas as visões de mundo dominantes no Ocidente foram avaliações pessimistas da vida e, portanto, precursoras do niilismo moderno. Em 1885, Nietzsche viu o espectro do niilismo pairando no horizonte da civilização ocidental, e como escreveu: "Por que o advento do niilismo se tornou necessário? Porque os valores que tivemos até agora têm assim a sua consequência final. Porque o niilismo representa a conclusão lógica última dos nossos grandes valores e ideais." Nietzsche, a vontade de poder. O Ocidente tem estado sob o feitiço de visões de mundo baseadas na existência do que Nietzsche chamou de mundo verdadeiro. Tais cosmovisões postulam que, juntamente com esta realidade terrena imperfeita, existe outra realidade, mais perfeita, um mundo verdadeiro. Ou como o filósofo Julian Jung explica ainda no seu livro A Morte de Deus e o Significado da Vida, um mundo verdadeiro é um destino tal que alcançá-lo significa entrar, ou talvez reentrar, num estado de bem-aventurança eterna, um paraíso ou uma utopia. Consequentemente, as filosofias do mundo verdadeiro dão sentido à vida, representando-a como uma jornada, uma viagem rumo à redenção, rumo a uma chegada que mais do que compensará o estresse e o desconforto da viagem. Um relato do mundo real sobre o curso adequado das nossas vidas é uma espécie de história, uma narrativa. Julian Jung, A Morte de Deus e o Significado da Vida. Uma das primeiras e mais influentes verdadeiras filosofias mundiais da história ocidental foi forjada na mente do antigo filósofo grego Platão. Segundo Platão, a realidade terrena que percebemos com os nossos sentidos é um engano. É como observar sombras na parede de uma caverna. Platão chamou essa realidade enganosa de mundo do devir, e postulou que por trás dela existe um mundo imutável do ser, um mundo verdadeiro, que é o reino das formas. Para Platão, o significado da vida é afastar-nos dos nossos sentidos, moderar as nossas emoções, e através do desenvolvimento do nosso intelecto, compreender as formas que existem no mundo do ser. Este é o caminho para a verdade, para a iluminação e para a eliminação do sofrimento, e como escreve Julian Jung, a maneira de Platão dar sentido à vida dominou praticamente toda a história do pensamento e sentimento ocidentais. Refiro-me aqui, em primeiro lugar, ao cristianismo, embora, como veremos, o platonismo, que uso como sinônimo de verdadeiro mundismo, tenha continuado, de formas disfarçadas, a dominar o pensamento ocidental, mesmo no período materialista. Atmosfera da era pós-cristã. Mas prestemos atenção, por enquanto, ao cristianismo. Julian Jung, A Morte de Deus e o Significado da Vida. Nietzsche escreveu a famosa frase que o cristianismo é o platonismo para as massas, com o que ele quis dizer que a visão de mundo cristã é uma versão ligeiramente modificada do platonismo, mas com maior massa apelo. Pois, tal como o platonismo, a cosmovisão cristã é uma verdadeira teoria mundial. Segundo ela, este mundo é um mundo espiritual e moralmente degradado, ou caído, e nele sofremos pelos pecados contra Deus. No entanto, acima deste mundo caído existe o reino dos céus, o mundo verdadeiro, onde as almas dos justos encontram salvação, redenção, vida eterna e felicidade, após a morte da sua carne mortal. Acho que não é preciso muito para convencer de que o cristianismo, de acordo com Nietzsche, o produto do enxerto da Ética de Jesus por São Paulo na metafísica grega, é basicamente uma versão do platonismo, da visão do mundo verdadeiro, lar verdadeiro da realidade. É claro que não existe uma identidade completa entre o platonismo e o cristianismo. Não existe, por exemplo, nenhum Deus criador onipotente em Platão. No entanto, tanto na história platônica quanto na cristã, há a mesma divisão metafísica entre os mundos natural e sobrenatural, entre a terra e o céu, com este último retratado como lar e o primeiro como local de exílio. Julian Jung, A Morte de Deus e o Significado da Vida. É bem sabido que Nietzsche anunciou a morte de Deus,
com o que ele quis dizer que no Ocidente a crença em um Deus monoteísta estava em declínio. No entanto, o que é menos conhecido é que ele também previu que, após a morte de Deus, as teorias do mundo verdadeiro continuariam a florescer. No entanto, em vez de postular um céu transcendental e uma redenção na vida após a morte, estas verdadeiras filosofias mundiais pós-cristãs estruturaram-se em torno da possibilidade de redenção nesta vida e da vinda de um céu na terra que é forjado pelas mãos dos homens. Nietzsche referiu-se a estas teorias pós-cristãs do mundo verdadeiro como sombras de Deus, e como escreveu, Deus está morto, mas dado o jeito dos homens, ainda pode haver cavernas por milhares de anos nas quais sua sombra será mostrada. Nietzsche, a Gaia ciência as ideologias políticas que assolaram o século XX, seja o fascismo, o socialismo, o comunismo ou o totalitarismo, são sombras de Deus. Nietzsche chamou o socialismo de cristianismo latente, enquanto Carl Jung, 75 anos depois de Nietzsche, tomou nota da correlação na Europa entre o declínio da crença religiosa e o aumento do fanatismo político. O Estado toma o lugar de Deus, as ditaduras socialistas são religiões. Carl Jung, D. Discovery Self. Os praticantes dessas teorias políticas do mundo verdadeiro queriam projetar socialmente um novo homem que seria redimido dos defeitos e pecados do passado, e prometeram a seus seguidores que, se recebesse poder e controle suficientes, o Estado construiria um mundo verdadeiro, um paraíso na Terra. A ideologia nazista, por exemplo, prometia a chegada de uma utopia ariana, enquanto o teólogo do comunismo, Karl Marx, afirmava que a chegada de uma utopia comunista marcaria o que chamou de o fim da história. O comunismo é uma utopia, isso não está em lado nenhum. É o avatar de todas as nossas escatologias religiosas, a vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo, o Nirvana. Não se trata de uma perspectiva histórica, mas de uma mitologia atual. Immanuel Wallerstein, Capitalismo Histórico com Civilização Capitalista no Século XX, o escritor tcheco Milan Kundera ecoou este sentimento. O totalitarismo não é apenas o inferno, mas também o sonho do paraíso, o sonho antigo de um mundo onde todos viveriam em harmonia, unidos por uma única vontade e fé comuns. Se o totalitarismo não explorasse estes arquétipos, que estão profundamente enraizados em todos nós e profundamente enraizados em todas as religiões, nunca poderia atrair tantas pessoas. Milan Kundera, O Livro do Riso e do Esquecimento em Nossos-idade, existem ainda outras sombras de Deus. Alguns dos movimentos ambientalistas mais radicais procuram aproveitar o poder do Estado para diminuir radicalmente o impacto da humanidade na natureza e criar uma utopia ambiental, onde os humanos se redimem daquilo que é visto como pecados contra a Mãe Terra. Alguns acreditam que se seguirmos a ciência e aproveitarmos o poder da tecnologia, dos grandes volumes de dados e da inteligência artificial, seremos capazes de construir uma sociedade utópica tecnocrática ou cientificamente gerida. O movimento transhumanista baseia-se na crença de que, ao fundir o homem com a máquina, seremos capazes de transcender as fragilidades humanas, e em algum momento no futuro, tornar-nos como deuses. Muitos movimentos espirituais veem o mundo invariavelmente caminhando em direção a uma utopia caracterizada pelo amor, liberdade e harmonia universais. Embora todas estas sombras de Deus possuam rebanhos de discípulos, hoje a verdadeira teoria mundial da escolha para as massas é o que o psicólogo do século XX, Michael Mahoney, chamou de mito da chegada. Aqueles que subscrevem este mito acreditam que um dia chegarão a um ponto de viragem na vida, todas as suas frustrações e problemas desaparecerão e eles finalmente serão felizes. Em outras palavras, eles acreditam que no futuro entrarão em sua própria utopia pessoal, ou no mundo verdadeiro, ou como escreve Mahoney, incorporada no mito da chegada, está a mensagem de que chegará o dia em que nossas lutas e sofrimentos terminarão. A depressão, a ansiedade, a raiva e todos os tipos de mal-estar finalmente acabarão. Acordaremos uma manhã e reconheceremos claramente que chegamos, teremos nos unido e as nossas vidas de uma forma que nunca poderá ser desfeita. Seremos saudáveis e felizes. Estaremos no trabalho, no lar e no relacionamento que sempre desejamos, financeiramente confortáveis e fundamentalmente em paz conosco mesmos. Michael Mahoney, Psicoterapia Construtiva. O que o platonismo, o cristianismo e as sombras políticas e seculares pós-cristãs de Deus têm em comum é que, em essência, eles são profundamente pessimistas. Deixando de lado a questão de saber se um mundo verdadeiro existe ou existirá, todas essas cosmovisões são baseadas na rejeição desta realidade terrena e na condenação do momento presente, ou como explica Nietzsche. O conceito, o mundo verdadeiro, insinua que este mundo é falso, enganoso, desonesto, inautêntico, não essencial, e, consequentemente, também não é um mundo adaptado às nossas necessidades.
Nietzsche, a vontade de poder o que leva as pessoas a rejeitar esta realidade terrena, que é a única realidade que sabemos com certeza que existe, e a postular a existência de um mundo verdadeiro. De acordo com Nietzsche, é uma necessidade psicológica que é a força motriz por trás de todas as verdadeiras filosofias do mundo. Aqueles que subscrevem estas cosmovisões tendem a ser moral e espiritualmente fracos e incapazes de lidar com a condição humana sem uma muleta psicológica. Tais pessoas, portanto, precisam acreditar na existência de um mundo verdadeiro onde encontrarão paz e salvação duradouras, caso contrário, seriam paralisadas pelo sofrimento e incapazes de suportar a vida. Ou, como escreve Nietzsche, insight geral, é o instinto do cansaço da vida que criou o outro mundo. Imaginar outro mundo mais valioso é uma expressão de ódio pelo mundo que faz sofrer. O homem não cria eternamente para si um mundo fictício porque deseja um mundo melhor que a realidade. Nietzsche, a vontade de poder como as verdadeiras filosofias mundiais são avaliações pessimistas de nossa sorte na Terra, elas são precursoras do niilismo, pois, como escreveu Nietzsche, o pessimismo é uma forma preliminar de niilismo. Nietzsche, a vontade de poder, tudo o que é necessário para passar de um crente em um mundo verdadeiro a um niilista completo é uma simples crise de fé. Pois se, ou quando, a dúvida esvazia a crença num mundo verdadeiro, então somos forçados a confrontar a possibilidade de que esta realidade terrena e o aqui e agora, que já julgamos ser irreparavelmente imperfeitos e insuficientes, sejam tudo o que existe. Na vontade de poder, Nietzsche escreve, a evolução do pessimismo e niilismo. O mundo repudiado versus um mundo, verdadeiro e valioso, construído artificialmente. Finalmente, descobre-se como o mundo verdadeiro é fabricado apenas a partir de necessidades psicológicas, e agora tudo o que nos resta é o mundo repudiado, e acrescentamos esta suprema decepção às razões pelas quais ele merece ser repudiado. Neste ponto o niilismo é alcançado. Concede-se a realidade do devir como a única realidade. Mas não pode suportar este mundo. Nietzsche, a vontade de poder como as teorias do mundo verdadeiro são pessimistas e estão a apenas um passo do niilismo. Nietzsche pensava que para superar o niilismo o que o homem moderno precisa é de uma visão de mundo que não dependa de um mundo verdadeiro. Precisamos de uma cosmovisão que, em vez de repudiar esta existência terrena, justifique, afirme e até abrace o sofrimento que lhe é indispensável. Precisamos de uma visão de mundo que nos ajude a cultivar o significado no momento presente e na única vida que temos certeza que temos. Precisamos, em suma, de uma visão do mundo que promova o florescimento humano, permanecendo fiéis ao aqui e agora e a esta terra. E no próximo vídeo exploraremos a visão de mundo de Nietzsche baseada na vontade de poder, que ele apresentou como uma alternativa às verdadeiras teorias do mundo. Rogo-vos, meus irmãos, que permaneçais fiéis à terra e não acrediteis naqueles que vos falam de esperanças sobrenaturais. Eles são misturadores de veneno, quer saibam disso ou não. Desprezadores da vida são eles, decadentes e envenenados, dos quais a terra está cansada, então deixe-os ir.